Grigner, Bolsonaro, independentemente do que acontecer com ele, nos processos que a gente tem acompanhado, especialmente da suposta tentativa de golpe de Estado, é preciso considerá-lo como o principal cabo eleitoral, uma figura que consegue influenciar votos e também ele tem uma base de apoiadores gigantesca. Então é sempre preciso olhar com muito cuidado para as estratégias adotadas por Jair Bolsonaro e pelo seu grupo político. Quando o Dávila menciona a importância de eleger, ou pelo menos essa é a defesa feita por Jair Bolsonaro, que é preciso eleger 50% da Câmara e do Senado com os conservadores, ele mira exatamente o quê quando faz esse chamamento público? Ele está trazendo justamente uma luz para a questão do Senado, em especial, claro que o Congresso como um todo, mas o Senado, trazendo pessoas ali que sejam aliançadas a essa pauta, não necessariamente membros do PL. Acho que essa é a grande questão, né? O presidente Bolsonaro já tem mostrado proximidade com representantes de diferentes outros partidos, ou seja, o PL sim sendo esse carro-chefe, mas não necessariamente somente esses integrantes. E isso vai se espalhar tanto para as eleições, os deputados federais, como também deputados estaduais e governadores, que vão ter também a sua representação. Ele está falando ali de pessoas, candidatos que se posicionam contrários aos desmandos aí, né, que nós temos visto do judiciário, posicionam em favor as reformas necessárias no Brasil, a questão da defesa do direito e das liberdades, esses posicionamentos que são conhecidos aí, que fazem parte da retórica do presidente Bolsonaro, e com certeza não dá para a gente nem aventar uma outra possibilidade. O presidente Bolsonaro é a figura mais relevante, de maior penetração e capacidade de mobilização popular da direita brasileira. Esse aspecto que envolve o Senado é sempre destacado aqui nos nossos debates, né, Mota? Que ter um Senado mais conservador permitiria a essa Casa Legislativa tomar algumas decisões, também olhando para as distorções no entendimento do que tem sido feito no judiciário, especialmente em uma corte. Mas queria que você também refletisse sobre esse desejo de Jair Bolsonaro de transformar a Câmara e o Senado em casas com um percentual maior de conservadores. É preciso olhar para quais pautas quando ele faz esse tipo de conclamação, hein, Mota? Eu acho que a mensagem do presidente Jair Bolsonaro está correta, mas eu não acredito em milagres. Eu não vejo o Brasil se transformando desse país de hoje para um país muito diferente apenas com uma eleição. Eu acho que essa transformação precisa do envolvimento de muitas pessoas que não são eleitas, pessoas que não tiveram nenhum voto, mas que têm poder. Algumas dessas pessoas estão dentro do Estado, outras estão fora. Eu vou dar só um exemplo aqui, que é, por exemplo, a OAB. A OAB Nacional tem um papel muito importante nisso. Tá? Enquanto a OAB e outras entidades similares não se engajarem nesse projeto de mudança, fica faltando um componente essencial. Eu também sempre falo aqui da cultura, das ideias. Nós precisamos quebrar a hegemonia das ideias erradas no Brasil. Enquanto a gente tiver um grupo que invade um banco, dizendo que está fazendo isso pelo bem-estar das pessoas, e esse grupo tem declaração de apoio de deputados, e tem muita gente que concorda com isso, que acha que realmente aumentar impostos dos super ricos vai diminuir a desigualdade. Você pede para as pessoas explicar o que é desigualdade e como é que isso vai ser diminuído através de imposto, ninguém sabe, mas todo mundo sabe repetir essas coisas. Então, essa mudança tem que acontecer e ela não vem exclusivamente ou nem principalmente através de eleições. Essa é uma ilusão que nós temos que abandonar. O brasileiro já devia ter aprendido isso. Não adianta nada você fazer o seu dever de casa, olhar as propostas dos políticos, escolher o melhor político que existe no Brasil, votar, ele vai ser eleito, vai chegar lá no Congresso e não vai conseguir mudar absolutamente nada. No dia seguinte que ele chega lá, ele descobre que
Olha, quem decide a pauta aqui é o presidente da Câmara, é o presidente do Senado. Se eles resolverem engavetar o meu projeto, vai ficar engavetado para sempre. Acabou. A gente está falando aqui do comportamento dos tribunais. O Dávila deu um exemplo muito bom, né? O Dávila disse, olha, nós precisamos mudar a lei, porque se a gente deixar essa questão na mão das pessoas que estão lá, para que elas optem pela autocontenção, não vai funcionar. Mas aí, vamos parar para pensar sobre isso. As pessoas que estão em algumas das posições mais importantes, que podem tomar decisões que afetam a nossa vida, viram a nossa vida de cabeça baixa, nós não confiamos nelas, a ponto da gente achar que tem que fazer uma lei dizendo em detalhes como elas devem se comportar. Qual é a chance disso dar certo? E vamos pensar em todo esse sistema democrático, ele não funciona se não for na base da confiança. Então, na minha opinião, essa mudança que o Brasil precisa, ela transcende em muito as eleições. Não é para dizer que eleições não são importantes. Não é para dizer que o eleitor não tem que votar bem, conscientemente, procurar a melhor escolha. É lógico que isso tem que ser feito. Mas isso não basta. É preciso mudar a mentalidade que hoje governa esse país. Nós temos uma pequena casta que vive como se fosse reis. Temos uma turba que é programada ideologicamente para defender essa casta. Eles acham que ser explorado é bom, que ser explorado combate a desigualdade, promove a justiça social. E a gente tem uma grande maioria de pessoas que não tem acesso às informações básicas para tomar uma decisão de voto informada. E aí entra o nosso papel aqui. No mínimo, a gente fica aqui tentando trazer um pouquinho de informação para as pessoas e, pelo menos, em alguns is, a gente consegue colocar um pino. É isso aí. Boa, Mota. Agora, Dávila, teve uma mensagem aqui de uma pessoa que levanta uma situação que eu acho muito factível, levantando a possibilidade de Jair Bolsonaro ser detido e uma possível comoção popular mexer com a dinâmica da política, mexer com as estratégias políticas dos partidos mirando as eleições de 2026. E aí talvez uma estratégia bancasse a candidatura de Eduardo Bolsonaro e pregar aquela ideia. Bom, se você vota em Eduardo Bolsonaro, você vai estar votando em Jair Bolsonaro, nas ideias de Jair Bolsonaro. Você acha que esse ingrediente deve ser levado em consideração, até fazendo uma comparação com o que aconteceu em 2018, com aquela história do Lula e Fernando Haddad, Dávila? Com certeza, Canhoto, acho que tem toda a razão. Aliás, eu gosto muito de uma frase do nosso grande escritor Machado de Assis, que ele falava o seguinte: conte com as circunstâncias, que também são fadas, conte com o imprevisto. O imprevisto é uma espécie de Deus avulso ao qual é preciso dar algumas ações de graça, pois ele pode ter voto decisivo na assembleia dos acontecimentos. E é um pouco isso. Esse pode acontecer. É a saúde de um presidente aqui, a questão da prisão, uma comoção ali, um problema que nós podemos ter com uma invasão dessa que pode amanhã causar um outro problema para o presidente da República, esse acirramento da tensão, fazer com que a rejeição do presidente da República atinja níveis altíssimos e inviabilize a eleição dele nesses 2 turnos. Pode acontecer um monte de coisa. Por isso que a política tem essa dinâmica que nós não conseguimos prever as coisas porque ela está em constante processo de mudança, alteração, transformação. Então, não dá para a gente fazer. Então, o que a gente tem que fazer são mini fotografias desse time. Agora, se você juntar todas as fotografias, não dá um filme, tá certo? É isso que é o negócio da política hoje. Então, hoje, do jeito que as coisas estão, nós vemos um desgaste gigantesco do governo, uma enorme oportunidade para a direita eleger o próximo presidente da República, mas vai precisar dessa costura dos partidos, de propostas, de entendimento. Por quê? Se amanhã cada um falar uma coisa e começarem, pior, se atacarem por alguma razão, aí realmente vai ser muito difícil vencer as eleições.
Então, hoje, eu entendo que a direita só perde a eleição se ela ficar dando muito tiro no pé dela. Então, aí perde. Mas, em circunstâncias normais e pelo nível de maturidade, onde essas conversas estão sendo realizadas com todos os players, me parece que veio aquele juiz, olha, temos uma oportunidade de ouro, vamos preparar o caminho, vamos deixar um pouco de lado as divergências e focar naquilo que nos une, porque nós temos um objetivo comum: tirar este presidente e este governo do poder. Este é o objetivo número 1. Depois o resto a gente resolve lá na frente. Mas toda essa agenda reformista que o Brasil precisa, essa reinvenção do Estado, a volta da liberdade, do Estado de Direito, não vai acontecer se nós não tivermos uma vitória muito importante em 2026. E eu entendo que hoje os principais atores deste movimento acreditam nisso. Por isso, eu estou otimista em relação a 2026. Mas, como bem disse o nosso ouvinte, há muitos caminhos, muitas circunstâncias que podem ser alteradas, podem alterar esse cenário até 2026. Recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, a disputa pela presidência em 2026, em debate aqui com os nossos comentaristas. Agora, Kriegner, também, Dávila coloca bem aqui essa situação. É preciso também levantar a possibilidade do atual presidente não tentar a reeleição, né? Tem 79 anos, completará 80 em outubro, ano que vem terá 81. Fico imaginando, será que deseja isso para si? Enfim, é preciso também colocar isso na lista de possibilidades. Agora, a manchete principal do programa destaca: Tarcísio e aliados pregam fidelidade a Bolsonaro. Isso a gente tem que levar a ferro e a fogo, porque eu fico imaginando que os partidos fazem cálculos, né? Quando será que Jair Bolsonaro vai anunciar se vai disputar ou não? Se vai transferir o seu capital político? Vai indicar alguém para substituí-lo? Fico imaginando, e se Jair Bolsonaro não fizer esse anúncio em breve? Se ele deixar isso para o ano que vem, para o final do primeiro semestre, atrapalharia totalmente, né, a estratégia dos partidos. Você acha que em algum momento poderá haver a ruptura de alguns partidos que deverão tomar a decisão? Olha, aguardamos até aqui, infelizmente não poderemos seguir com esse projeto, vamos lançar o nosso próprio nome. Você entende que algumas forças políticas de centro-direita e de direita talvez em algum momento rompam com Jair Bolsonaro? Pode ser até que sim, Caniato. E aí a gente vê meio que uma espécie de um chicken game aqui, né, acontecendo, que é, vamos pressionar até a última hora, segurar esse anúncio até o momento mais, até quando não der mais para segurar, e vamos ver quem desiste primeiro e mostra a sua verdadeira intenção. Agora, na busca pela bênção do ex-presidente Bolsonaro, todos estão mega alinhados, todos estão mega posicionados nos mesmos princípios, valores e no mesmo projeto. Mas, mediante a pressão aí de tomar uma decisão, pode ser que alguns venham soltar as mãos e venham dizer, peraí, aqui eu preciso focar no meu próprio projeto, e aí comecem a mostrar aí que talvez não estavam tanto em unidade assim quando as circunstâncias já não são tão favoráveis. No momento muito favorável é muito fácil estar em unidade, estar no mesmo time e jogar do mesmo lado, né? Mas tem um outro lado aí nesse jogo, Caniato, que é o pior crime que um político pode cometer é trair a sua própria base, trair a sua base de eleitores. No caso do governador Tarcísio, a sua base de eleitores em São Paulo, ela vai para além da base bolsonarista, isso é bem verdade, mas ela é constituída, sim, em grandíssima parte pela base bolsonarista. Foi através da base bolsonarista que Tarcísio se transformou num candidato em potencial ao governo do estado de São Paulo, e ele reconhece isso e tem honrado isso ao longo do seu mandato também. Então, qualquer um que tiver ali uma tentativa de se aproximar do presidente Bolsonaro, ou mesmo até de conseguir essa maior proximidade e, de repente, sem ter a bênção necessária, romper só por essa razão, essa pessoa vai ter que pagar um preço alto também junto à sua base eleitoral. E vamos lembrar, a maior parte dos governadores que estão ali hoje compondo, talvez disputando, entre aspas, essa bênção, são governadores que não têm uma projeção nacional, com exceção de 1 ou 2. Mas a maioria ali não tem uma projeção nacional tão consolidada assim. Ou seja, estão apoiando na base eleitoral nacional e na projeção natural que uma bênção do ex-presidente Bolsonaro traria, né? Então, trair isso seria um tiro no pé.